Bem, amigos, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar a ver a transmigração progressiva, né? Vocês devem estar lembrados que no último vídeo nosso sobre o Livro dos Espíritos nós tratamos sobre encarnação em diferentes mundos, em vários planetas. Hoje nós vamos começar a ver transmigração progressiva. É mais uma abordagem sobre a evolução da alma. Olha a pergunta 189. O espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Não, porque o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então, o espírito também tem a sua fase que nós poderíamos comparar com a fase de infância no corpo físico. Os espíritos recém-humanizados, os espíritos que se tornaram espíritos humanos recentemente e que vão ter as suas primeiras encarnações humanas, são semelhantes a crianças espirituais e que possuem as faculdades em estado de germen. Na questão 190, Kardec pergunta assim: qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Estamos falando do início de tudo. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Resposta: o da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha, ele se ensaia para a vida. É muito bonito, muito poética essa parte, não é? Então, na primeira encarnação da criatura como espírito, como ser humano, em mundos primitivos, ele está em estado de germe as suas faculdades. Ele tem uma vida mais instintiva e vai desabrochar para a existência. Na questão 191, Kardec pergunta assim: as almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Resposta: infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Então os selvagens, aquelas tribos que se encontravam e que se encontram nas florestas do mundo inteiro, não são espíritos na primeira encarnação humanas. São espíritos que estão numa infância relativa, mas eles já têm paixões, significando dizer que eles trazem uma vida dinâmica do passado. Eles já tiveram outras experiências. Então, os nossos índios não são os espíritos de primeira encarnação. Os de primeira encarnação humana são aqueles realmente primitivos. A gente poderia citar, para ficar mais fácil do nosso entendimento, a Terra, quando era o mundo primitivo, que recebeu os homens das cavernas, o homem de Neandertal, o Pithecanthropus erectus, enfim, esses são os primitivos, né, que agem muito mais semelhante ao instinto animal. Já os selvagens, que nós chamamos selvagens, ou as tribos indígenas na África profunda, na Amazônia, eles podem apresentar, nós poderíamos definir como infância relativa, mas eles já trazem, né, de outras encarnações, tendências, paixões e até alguns comportamentos, significando dizer que eles já fizeram algum tipo de progresso. Aí Kardec perguntou na questão 191A, então, as paixões são sinal de desenvolvimento? Porque os espíritos disseram a ele que os selvagens já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixão. Então, Kardec perguntou se a paixão seria sinal de desenvolvimento. Resposta: olha só, de desenvolvimento sim, mas não de perfeição. São um sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, o indígena das selvas profundas, quando se fala que já é uma alma desenvolvida, é em relação à alma primitiva, aos que estão reencarnando pela primeira vez como seres humanos. Então, os selvagens, os índios, os pertencentes a tribos, que as pessoas chamavam de selvagem, são, na verdade, espíritos que já tiveram outras encarnações e, por isso mesmo, guardam algum tipo de paixão. Então, quando diz que já são almas desenvolvidas, é sempre em relação à condição primitiva, significando dizer que eles já viveram algumas experiências e já nutrem desejos específicos ou paixões que cultivam. Vamos à questão 192. Kardec perguntou o seguinte: porque por uma conduta perfeita, olha que pergunta interessante do codificador, por uma conduta perfeita, pode transpor-se já nesta vida
todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Então a pergunta do codificador foi muito interessante. Um espírito que faz a melhor escolha numa encarnação, ele pode numa só vida virar perfeito, sem passar por outros graus intermediários? E olha que resposta interessante os espíritos deram. Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte sua natureza, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma, também o doente tem de passar pela convalescença antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. Então, tudo no nosso mundo é relativo, gente. E a gente está muito longe de entender o que é ser perfeito. Existem qualidades, como os espíritos citaram aqui, virtudes, que nós não conhecemos. E que só vamos conhecer quando a gente deixar essa condição humana, esse estágio que a gente se encontra. E existem também conhecimentos que estão muito além da nossa capacidade. Então, ele faz até uma analogia. Você pode ter uma criança precoce, 7, 8 anos de idade. Mas por mais precoce que ela seja, por mais uma certa maturidade que ela apresente, ela vai ter que passar pela fase da pré-adolescência, da adolescência, da juventude, até entrar na maturidade propriamente dita. A mesma coisa é o espírito. Você pode até levar uma vida mais perfeita que comporta a sua estrutura e a sua natureza. Mas ainda assim ficará faltando muita coisa para o caminho. Daí porque os espíritos possuem, eu tenho que realizar várias encarnações para ir adquirindo o infinito grau de virtudes e de sabedoria que se faz necessário para a própria alma. Estamos nos primeiros degraus. Conhecemos muito pouco do que é a perfeição espiritual. Essa perfeição relativa, essa totalidade de virtudes e de conhecimentos. Porém, se a alma se dedicar a fazer o mais certo possível, a viver o mais digno possível, a dar a direção mais justa possível à sua vida, pode sim evitar várias encarnações problemáticas ou certas provações que ficarão desnecessárias porque ele fez a melhor escolha. Isso pode acontecer sim. Numa encarnação, você pode dar um avanço magnífico na sua existência. Vamos ver aqui também outra colocação interessantíssima que a gente tem aqui, que Kardec fez. A questão 192A. O homem pode ao menos garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheia de amargura? Acho até que a gente já respondeu isso, né? Olha a resposta. Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. A gente já viu anteriormente, quem está acompanhando os estudos, que a gente não tem que passar por todos os mundos do universo. São praticamente infinitos. Não precisamos passar por todos para nos tornar espíritos perfeitos. Até porque vários mundos têm o mesmo grau, o mesmo estágio, as mesmas experiências que o nosso mundo apresenta. Da mesma maneira, segundo a pergunta de Kardec, nós podemos evitar muitas existências, muitas amarguras no futuro, fazendo as melhores escolhas no presente. Só depende do nosso livre-arbítrio. Só depende da nossa determinação agora. Questão 193. Em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual? Resposta. Em termos de posição social, sim. Como espírito, não. Nós também já vimos isso. O espírito não regride. Você pode reencarnar a próxima existência numa condição socioeconômica inferior à que teve agora. Em uma circunstância ambiental diferente da atual, pior. Mas isso não é regressão.
Isso é uma condição diferenciada para novas aquisições de experiências. Aquilo que a gente adquiriu já ao longo da trajetória, a gente não perde. Por isso que o espírito não regride. Pergunta 194. É possível em uma nova encarnação que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado, de uma pessoa má? Resposta: não, visto que ele não pode degenerar. Então, se a criatura já tornou-se um ser do bem, já tornou-se um espírito com conquistas do bem, ele pode, numa próxima encarnação, ser um marginal, um bandido, né? Uma pessoa cruel? Não, porque seria aí sim uma regressão. Porque esse é um fator de natureza moral e espiritual. Então ele não será um celerado. Ele pode até cometer deslizes que não cometeu nesta. Porque não somos ainda perfeitos e podem surgir circunstâncias que por invigilância, pela situação, a gente pode vir a cometer algo que não tinha cometido anteriormente. Mas dentro do estágio em que nos situamos.